Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Esse nome nunca foi tão literal, Bocardi, porque como o fone de ouvido não estava funcionando, agora estamos realmente no Viva Voz aqui do celular, então é um Inception, Viva Voz no Viva Voz. Boa tarde de novo, boa noite a todos. Boa noite. Fazendo de conta que nada aconteceu, 35 anos da nossa Constituição de 88, e ela tem muita discussão do que é constitucional, do que não é e tal. Como é que ela chega aos 35? Então, como eu dizia, a Bocardi, ela chega meio batida ali, meio alquebrada, meio esgarçada, porque um puxa daqui, o outro puxa de lá, mas a gente não pode deixar de louvar o fato de que é a nossa mais longeva carta do período democrático. Ela constitui, de fato, o mais longo período aí de normalidade democrática do Brasil, porque a gente teve até uma Constituição mais longeva, mas ela foi do Império, durou 65 anos, então ainda estamos bem longe desse marco e não sabemos se a Constituição vai resistir a todos os avanços que se fazem sobre ela, mas sabemos que dos nossos períodos, primeiro da República, e além disso, além de ser da República, todo o nosso período democrático, ela é a mais longeva. Então isso tem que ser muito comemorado, tem que ser muito louvado. E a efeméride chega exatamente no momento em que este tema está passando por uma profunda disputa entre os poderes. A gente vem tratando desse assunto seguidamente aqui no Ponto Final, porque ele é de fato importante. Pode parecer para o ouvinte que pega aí o carro e todo dia ouvindo a gente falar disso, puxa, mas eles estão sempre falando disso, quem fulano fala isso, fulano fala aquilo, mas é que no fim do dia isso é que vai definir a nossa vida, porque o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, tem esse poder de definir questões que dizem respeito diretamente à nossa vida. E a Constituição é a carta que junta todos os direitos e deveres dos brasileiros, dos cidadãos, das instituições, e agora o que está em disputa é quem tem o poder de falar por último em relação à Constituição. Então, eu diria que o balanço dela é amplamente positivo, foi a Constituição da nossa redemocratização, foi a que nos trouxe de volta os amplos direitos de eleição, de direitos individuais, direitos para minorias que até então eram subrepresentadas e não tinham as suas garantias dispostas em nenhum texto, trouxe de volta a separação entre os poderes, que agora está em tanta discussão. Então, realmente, Constituição Cidadã, pela primeira vez teve um capítulo destinado ao meio ambiente, pela primeira vez teve um capítulo destinado ao direito das crianças, então ela foi muito inovadora em muitos aspectos, ela culminou. Ela foi ali o ápice de um momento de profunda discussão sobre o Brasil, porque a Assembleia Nacional Constituinte levou para dentro do Congresso o povo, por meio das 24 comissões temáticas que foram constituídas para estabelecer os capítulos ali da Constituição. Então, de fato, teve um debate amplo sobre muitos temas. A gente se esquece, muitas vezes, como foi esse debate. Então, isso até é importante resgatar para a gente entender o espírito do Constituinte, entender o que ele quis com alguns capítulos que estão agora em debate tantos anos depois, como esse das demarcações de terras indígenas. Então, é uma data importante para a gente também olhar para esse passado e entender a importância desse período que gerou a Constituição Outobrina, a Constituição Cidadã, que hoje faz 35 anos. O Vera, a Constituição chegou aos 35 anos num momento de tensão entre poderes, né? Entre legislativo e judiciário. A gente vem falando sobre isso aí nos últimos dias, inclusive sobre atribuições constitucionais de cada poder. Nessa sessão aí para celebrar os 35 anos da Constituição, o presidente do Supremo, o ministro Barroso, fez alguns gestos aí para tentar desarmar os espíritos, mas será que isso vai ser suficiente? Olha, Carol, eu acho que eles vão precisar sentar e conversar. Não vai ser só de retórica em grandes eventos que vai se fazer algum entendimento nessa questão. Foram muitos os eventos, né, em comemoração. Teve seminário na Câmara, seminário no Supremo, sessão solene na Câmara, no Senado, no Supremo, e todos esses momentos
houve encontros, né, ou na maioria deles, entre Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, Geraldo Alckmin, que é quem está no exercício da presidência, porque o Lula está afastado e despachando de casa, e o Barroso. E eles fizeram falas, e nas falas há menções diretas ou indiretas a esse momento de tensão, de crispação entre os poderes. Então, na sessão que houve lá no Supremo, teve um prólogo bonito da atriz Fernanda Montenegro, ela leu em vídeo os trechos da Constituição, todo mundo discursou, o Alckmin discursou, o Pacheco discursou, Lira discursou, e aí o Barroso disse que os poderes vivem uma parceria institucional e que não há poderes hegemônicos. Ele falou ali das conquistas que vieram com a Constituição, que ele gosta de lembrar ali da estabilidade institucional, que isso deve ser sempre um momento de comemoração, de celebração para um país, porque o Brasil tem um histórico de quebras de legalidade durante todo o seu período republicano e que, então, não se pode nem falar que é um exagero falar na importância desses 35 anos de democracia, porque isso, de fato, é muito relevante. Aí ele fala, apesar de um susto ou outro, ele está se referindo claramente ao 8 de janeiro, a outras ameaças golpistas e também a essas disputas, né? E aí fez lá todo um discurso com bastante elogios ao papel do Congresso, citou o Lira e o Pacheco pelo nome, chegou a falar num momento como eu, o presidente Pacheco e o presidente Lira, estamos de pleno acordo que não existem poderes hegemônicos, todos vivemos em parceria institucional, então tentou com isso desanuviar um pouco o ambiente. O Lira e o Pacheco fizeram falas semelhantes neste e em outros eventos, né? O Lira, no seminário realizado lá na Câmara, falou que é importante que saibamos nos conter, que cada poder da nação tem que saber os seus limites constitucionais, que ele tem certeza que o parlamento os obedece, etc. O Pacheco falou disso também na sessão comemorativa aos 35 anos, com fotos e vídeos de todos eles erguendo lá a Constituição. Enfim, foi um dia de celebrações, mas ainda segue no ar toda essa polêmica em relação às votações que estão em curso, outras que acabaram de ser feitas e que colocam essa dualidade de novo, o que afinal é constitucional, o que não é, quem tem o direito a falar por último, quem não tem. Então, foi um dia de bandeira branca hasteada por todos os lados, mas eu acho que o verdadeiro entendimento vai vir mais a portas fechadas e vai depender de a cúpula, principalmente do Congresso e do Supremo, sentar e acordar alguma convivência aí. Isso pode passar, por exemplo, por uma promessa do Supremo de que não vai mexer em algumas questões que não dizem respeito a ele. Por exemplo, a questão do aborto. Então, acho que eles podem acordar ali alguns limites. E aí, essas propostas mais polêmicas e que são claramente inconstitucionais, você não pode fazer uma proposta de emenda à Constituição que determine que o Congresso pode rever decisões do Supremo. Aí essas podem ir para uma gaveta desde que haja um entendimento desse tipo. Bom, vamos para outra história do dia também, né? Essa trágica, uma barbárie aí no Rio de Janeiro com a morte dos três médicos ortopedistas e mais um baleado, né? Que segue aí internado. E a Vera, até agora o que a gente tem é uma linha principal aí, ou pelo menos a mais provável, sem certeza, que é de uma morte por engano, porque há um miliciano ali muito parecido com um dos médicos. O que isso traz aí, ao seu ver, para o estado do Rio de Janeiro, que já vive esse problema todo com a questão da segurança, né? Enfim, o que isso mostra para o país, né? Olha, Bocardi, para a imagem do país é brutal, né? Para a gente que assiste uma coisa como essa, é inexplicável. É um dia em que todo mundo ficou estupefato com a ousadia que o crime organizado atingiu no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. E o que isso revela das instituições, do Estado brasileiro, do momento em que a gente está passando no Brasil, é uma situação de anomia estatal.
Quando eu falo de anomia estatal, estou falando de um Estado em que as normas de conduta estabelecidas como regras pela sociedade não são seguidas, simplesmente são rasgadas e você tem ali um poder paralelo agindo à revelia do Estado constituído. E no dia em que a gente celebra 35 anos da Constituição, está falando dos poderes, está falando do Estado brasileiro e na forma como ele se organiza, a gente tem um Estado dentro do país em que essas coisas estão em suspenso. A gente viu um crime como esse na madrugada no Rio de Janeiro e uma demora de horas para que as autoridades começassem a formular alguma explicação para as famílias e para a sociedade. Isso é muito grave, isso nos coloca num péssimo lugar e isso mostra que a ideia de se combater o crime organizado e as facções criminosas é quase uma elucubração fantasiosa diante desse tipo de ousadia e desse tipo de total desrespeito a qualquer norma. Mesmo essa explicação de que a coisa se deu por acaso, que um dos 3 médicos foi fisicamente confundido com o filho do chefe de uma milícia do Rio de Janeiro, não tranquiliza ninguém em nada. Porque se você acha que o fulano que você quer matar está no quiosque tomando uma cerveja com os amigos, então você fala, bora lá, vamos matar, isso mostra que acabou, que o Estado não tem o menor controle sobre o que acontece. Então, assim, a hipótese política para os crimes sempre me pareceu bastante implausível, pelo fato de que o irmão da deputada Sâmia Bonfim, tendo sido uma das vítimas, não era em si um alvo e não trazia essa característica, ainda assim a gente vive um crime que tem muito de político, porque é um crime bárbaro e que mostra que a política não está sabendo como combater o Estado paralelo das facções criminosas. E aí a gente está falando de tráfico, está falando de milícia, tudo junto e misturado. É muito grave, não deixa de ser gravíssimo pelo fato de não ter um componente político, porque traz justamente esse componente de que as instituições deixaram de oferecer qualquer medo e qualquer risco para ações dessa natureza. Então é muito sério e exige, demanda do Estado do Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio de Janeiro, do governo federal, uma ação conjunta e integrada, sem discutir, sem ficar tentando passar a bola de um para outro, porque é preciso combater esse estado de coisas. É preciso que as polícias, que o Estado, que o presidente, que o governador, que o prefeito voltem a ser figuras e instituições que inspirem receio e que inspirem que as pessoas não façam coisas como essa, porque senão a gente vai caminhar para uma situação como a do México, como a de outros países que vivem um entremeamento do crime organizado no tecido social, no tecido político, nas instituições, que aí, quando chega a um determinado nível, para você retroceder é muito difícil. Então, sim, é um crime político em muitas dimensões e a gente tem de dar a ele a devida gravidade e a cobrança tem que ser em alto nível, porque todo mundo tem de estar imbuído da missão civilizatória e uma missão de país, que é de não deixar que esse tipo de coisa se repita. Não, Vera, e quem mora na zona oeste do Rio de Janeiro, nessa área conflagrada, já vive sob esse terror. Claro que esse caso joga luz, né, e repercute internacionalmente, porque eram 4 médicos que aparentemente não tinham nada a ver com a história e tudo indica que realmente foram executados por engano. Mas só algumas informações aqui do Instituto Fogo Cruzado. Tiroteios aumentaram 54% esse ano em relação a 2022 no Rio, aumento de 123% no número de mortes. E as execuções, só esse ano foram 53 execuções, com 67 mortos. Em 22, nesse mesmo período, foram 12, com 15 mortos. Então, aumento de execuções e chacinas na Zona Oeste. Só esse ano, 12 chacinas contra 4 no ano passado. Tem uma guerra entre 2 facções de milicianos, mais o tráfico de drogas, com gente morrendo de bala perdida, com execuções toda hora na Zona Oeste do Rio de Janeiro. É isso que você está falando, né? Esse estado de coisas que se assemelha a México, a Colômbia, enfim, em outros tempos. É assustador demais, né? Exatamente, Carol. E isso demanda um plano efetivo de segurança para o Estado. Não algo improvisado, ou algo emergencial, ou algo para
dar alguma resposta à sociedade quando vem um crime bárbaro desse tipo. A gente vive desses surtos no Brasil, né? Acontece um crime bárbaro, vem alguma reação momentânea, seja intervenção federal na segurança do Rio, seja uma GLO, seja um plano 1, 2, 3 de segurança. Esse plano agora, ele visa as facções criminosas, mas será que a gente está aparelhado para sequer entender o funcionamento dessas organizações criminosas, que deixou de ser uma coisa assim tão verticalizada e adquiriu uma sofisticação nos últimos anos e uma descentralização que desafia o poder público a como ele vai agir. E milícias e tráfico têm características diferentes, e o crime no Rio, em São Paulo e em outros estados também com características diferentes. O fato dele ser transnacional hoje em dia, dele atuar também dentro dos presídios, tem muitos desafios postos ao mesmo tempo e que exigem um plano que tenha recursos, que tenha inteligência e que tenha integração entre os entes federados. Então, não é algo simples, não é algo para só dar uma resposta emergencial, tem que ser algo contínuo no tempo, sistemático, munido de dados e que tenha em mente que essas organizações vão refinando a sua atuação e que o poder público tem que estar à frente, não a reboque dessa organização. É muito difícil, não é simples, a gente tem visto que o mundo patina ao enfrentar esse assunto. Tem uma coisa que a gente fala muito pouco, investiga muito pouco no Brasil, tanto a imprensa quanto as polícias, que é o fato de que muitos mandatos já são ligados ao crime organizado, mandatos municipais, mandatos estaduais, mandatos federais, mandatos no executivo, e isso é muito sério, e a gente meio tem boatos, a gente tem ali indícios, a gente tem coisa, mas convive com isso normalmente. São parlamentares, são prefeitos, que têm os seus mandatos ligados a organizações criminosas. Tudo isso é muito grave, e aí a face visível é quando acontece um crime como esse. Mas isso está implantado no dia a dia da política, no dia a dia das cidades e dos estados. Bom, hoje a sua opção não foi pela música, ou por uma outra música? Vamos ouvir? Acho que é um trechinho do discurso do Dr. Ulisses, né, na promulgação da Constituição de 88. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do Parlamento. Garrotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania, onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. E aí foi Ulisses Guimarães. É isso, doutor Ulisses, senhor Diretas, também ele presidente da Assembleia Nacional Constituinte, presidente da Câmara, enfim, está lá a estátua dele na frente do plenário da Câmara, um dos grandes responsáveis por levar a cabo a empreitada de
construir do zero uma Constituição em apenas 2 anos. Então, é algo pelo que realmente devemos zelar, e nem sempre os homens públicos têm todo esse cuidado. Tratam a Constituição como um puxadinho para suas próprias conveniências, que é o que a gente vê muitas vezes. Então, acho que soa como música mesmo para os nossos ouvidos, Bocashi. Valeu, Vera Magalhães, Viva Voz, uma boa noite. Até amanhã, gente. Boa noite. Boa noite, Vera.